E aí uma outra coisa, Roberta, que também é interessante, que faz toda a diferença, ao meu ver, em relação à padronização ainda sobre calçadas, aqui no Canadá já existe o Master Plan, né? O plano diretor de calçadas. Sim. Enquanto no Brasil tem muitas cidades que não têm ainda plano diretor, outras têm o plano diretor, mas não tem plano de transporte, plano diretor de transporte. Outras têm plano, as maiores, têm até plano diretor, plano de transporte, mas não tem já o plano de transporte dividido. Sim, ativo, né? É, né? Aqui a gente vê, por exemplo, em 2013, 1998, 1995, a gente encontra os planos diretores do transporte ativo. Então, isso é muito interessante. E Nossa, algumas vezes já dividido, né? Um plano diretor só para pedestre e outro plano diretor só para bicicleta, uhum. né? Então, por exemplo, hoje lá na minha cidade, se eu não me engano, a A gente cidade dele é onde ele trabalha, tá, é, gente? a cidade onde eu trabalho a gente tem o plano diretor, a gente tem o plano de transporte e nós temos um plano de transporte ativo, entendeu? Ainda não, porque a cidade é pequena, ainda não foi dividida, entendeu? Sim. Mas algumas maiores têm para cada modo de transporte existe um, né? Uhum. Eu lembro, por exemplo, que você queria fazer um estudo lá na cidade, não lembro se você conseguiu, específico para carga. Aqui também existe plano diretor para carga, né? Sim. Quando não tem, existe um tratamento bastante específico, como, por exemplo, na cidade onde a gente mora, existe dentro do plano diretor de transporte, existe uma seção específica para carga e descarga. Da mesma forma que tem para o transit, né? O que é transit? Transit é o transporte Transporte público. público, né? É, que as pessoas algumas vezes vão ler em inglês, acham que transit é trânsito, não. É transporte público. E aí, quando você observa essa condição, Sim. ele é diferenciado, entendeu? Ele tem lá quais os caminhos que ele tem que fazer. Se você for crescer, você vai crescer para esse lado. O que que você tem que fazer? E a própria sinalização, ela já é tão padronizada que ela já manda o caminho que você tem que seguir. A gente fez um vídeo, eu não sei se você já colocou, onde a gente estava falando sobre padronização essa semana, que a gente pegou lá uma via principal, e eu até falei, ó, essa placa aqui é o caminho do ônibus, desculpa, é o caminho da carga e descarga, dos caminhões maiores, que é Sim. por onde ele tem que seguir. Então, Entendi. isso tudo está mapeado dentro do plano diretor, Uhum. entendeu? Então, Sim. esse tipo de padronização que existe na cidade onde a gente mora, existe na cidade onde eu trabalho, existe na cidade vizinha, entendeu? Todos eles são dessa maneira que eu falei, né? E olha então que importante isso, né? Porque a cidade não ensina ninguém a andar. A cidade não ensina ninguém a trafegar por ela, né? Ela apenas se comunica através da sinalização, né? Ela se comunica com quem está trafegando pela cidade, seja ele motorista de caminhão, como você disse aí, que ele tem a rota dele, né? Então está toda sinalizada a rota do caminhão, né? Aqui a gente tem a rota também de bicicletas, né? Você Sim. tem todo um sistema cicloviário já mapeado e ele vai sendo implantado a cada tempo que vai surgindo, vai sendo implantado, né? E assim vai. E tudo através, tudo de acordo com os planos que existem, né? Para cada situação, né? Então, o que que demora tanto no Brasil a gente fazer os planos?
sendo que a gente tem até investimento do governo federal para isso, né? E as cidades do Brasil, elas demoram para fazer os planos delas, né? E assim, a padronização, ela fica sem ser colocada nas ruas. E aí, já que você citou um assunto que eu gosto muito, que é a bicicleta, né? Tanto que na época que eu estava lutando para implantar as coisas de bicicleta lá na cidade, o pessoal chamava que era o Léo da bicicletinha, Lá né? em Vitória, né? O Léo do velocípede, alguma coisa assim, porque de tanto que eu lutava para fazer, para incluir, pelo menos no plano diretor, as questões da infraestrutura cicloviária. E aí, quando a gente faz um paralelo também com o Brasil, aqui a padronização ela é extremamente firme em relação à infraestrutura cicloviária. Tanto que se a gente fazer uma comparação entre a implantação dos requisitos para implantar uma infraestrutura cicloviária no Brasil e aqui você passa por um manual que você precisa de aproximadamente 18 itens para ser levantado para você verificar qual tipo de infraestrutura cicloviária você vai fazer. Se ela vai ser uma ciclovia, se ela vai ser uma ciclofaixa, se ela vai Hum. ser uma via compartilhada com pedestre, se vai ser uma via compartilhada com carro. Então, assim, tem toda essa análise e sempre levando em consideração, nesse caso, a velocidade, que também não é muito diferente do Brasil, mas o que acontece é que o Brasil a gente usava dois gráficos e acabou, não tinha mais nada que discutir. Sim, Aqui é, você tem uma montoeira de coisa que pois você é, leva em consideração. isso. Aqui a bibliografia ela é muito rica, né? É muito rica. Então, hoje tem muitas coisas que a gente tinha dúvidas, né, no Brasil. É, Hoje a gente não tem mais tantas dúvidas porque aqui a gente conseguiu, né, tirar essas dúvidas todas com esse tanto de bibliografia que tem aqui. e aí uma outra coisa ainda, né, sobre a questão de mobiliário, a grelha aqui em algumas cidades do Canadá já iniciou com isso, e a cidade onde a gente mora E explica o que é grelha, Léo. grelha Tá falando de quê? é, é a grelha de drenagem, né, Ah, que fica nos bordos da pista quando a água vem, né? Algumas pessoas chamam boca de lobo, né? Que são onde tem essa grelha em metal, boca de leão quando ela vai por baixo da calçada, né? Mas a boca de lobo que normalmente é implantadas grelhas, né? uhum, Para captar essa água da chuva. No sim, Brasil, normalmente ela é retona assim, ó, né? Ela vem com esses sim, espaços e tem uns espaços assim. Ela é terrível, terrível para bicicleta. Porque se o camarada está passando por ela, e normalmente. ela tem umas gretas, né? Tem Exatamente. gretas longitudinais, assim, né? Isso, é Paralelas. justamente por ser paralela longitudinal, ela vai no mesmo sentido do Da caminho da trilha, bicicleta, é, que ali cabe exatamente um pneu de bicicleta. é verdade. Então, o que que acontece? Quando ele está passando, ele cai, né? Sim, Eu lembro que lá em Vitória a gente não tinha uma grelha diferente, então o que algumas vezes a gente fez, em vez de botar ela em paralelo, nós colocamos ela ortogonal. sim, Foi uma solução que a gente encontrou. Não sim. era a melhor dos mundos, mas a gente fez o máximo que a gente pôde com o que a gente tinha, Sim, né? aqui, né, as grelhas elas já têm um É, formato que já são que é cuidado mesmo para é, para a bicicleta, né, para a bicicleta não acontecer nada com a bicicleta, porque aqui tem é, muita bicicleta, né, é. no verão. Aqui na nossa cidade, a maioria das grelhas, elas fazem assim, elas são inclinadas. Só que, né, elas eram inclinadas assim, fazendo assim, né, a grelha. Só que tiveram casos de bicicleta que ainda assim caíram ali. Sim, é, Então,
Dependendo da manobra que você É, faz, você encaixa, né? eu não lembro quanto tempo era, mas eu acho que eles esperam em 10 anos trocar todas as grelhas por um outro tipo de grelha que tem mais ou menos 3 a 4 centímetros de espaço entre elas. Ela é um pouquinho maior para poder captar essa água e ela é toda ortogonal. Então, os Hum, espaços dela lá, a bicicleta pode passar ali por cima que não cai, né? hum. Acho que nem celular consegue cair Mas já mais. tem um plano, né? Então já tem Já tem um um plano plano. para brigas durante um tanto tempo. É isso que no Brasil está faltando. A gente precisa disso, né? É. E agora, falando um pouco mais, acho que não podia falar agora sobre um pouco da sinalização, né? Ele falou um pouco da semafórica, da questão da infraestrutura e fala da padronização da sinalização. Bom, a gente encontra lá no Brasil, isso se você entrar na internet, se escrever sinalização ou placa de velocidade, a gente vê algumas vezes numa mesma via uma placa com diferença de 15, 20 metros, uma falando que é 80 quilômetros, sem a sigla km por hora, né? Sim, E outra a 15 metros de distância daquela 60 sem o quilômetro por hora. sim. Aqui, não é que você não vai encontrar, mas eu te digo que é quase impossível você achar, É rápido encontrar. porque isso é muito visto pela municipalidade, né? Pela fiscalização. Isso aí. E aí a gente observa esse tipo de coisa lá no Brasil que a gente sempre viu, ainda continua enxergando, porque a gente faz, né, uns estudos. Eu lembro que a gente fez um estudo há pouco tempo, onde tinha de um lado da faixa 40 quilômetros por hora da pista, desculpa, no sentido, tipo, sentido norte-sul, 40 quilômetros por hora, e no outro Sim, sentido tinha uma placa de 30 no sentido sul-norte. Normalmente é igual. Só que uma estava mais velha que a outra. E aí, qual velocidade você vai usar para fazer os cálculos? Entendeu? é, Isso é um é, problema, com né? E certeza. logo na frente tinha uma outra de 40. Então, eu não sabia se aquele 30 era por conta da curva, porque logo em seguida ia ter uma curva, ou se o 30 era para toda a via, mas até enquanto, né? Porque aí uma fala que até encontra outra, aí a gente não sabe. Aí eu fiz um estudo à base de 30 e aí fui informado que não era para ser feita a base do 30, eu tinha que ter feito a base do 40. Eu falei assim, não, mas existe uma placa no local com 30 quilômetros por hora. Não, mas a placa, mas não existe, está errado isso. Aí eu tive que tirar uma foto, né? O É, nosso pessoal que trabalha com a gente tirou uma foto e entregou para a prefeitura. Isso não tem muito tempo, gente. Tem o quê? 3 meses isso. Então, é uma corriqueira. Fora os tipos de placa de escrito até com português errado, né? Que vem placa, coloca uma placa de caminhão, uma tarja que nem existe, né? Uma tarja vermelha e escrito isso porque a gente já viu, tá? Placa escrito exceto o caminhão da prefeitura, né? Exceto o caminhão de não sei de onde. Então, se você é amigo do dono, você pode até botar. Isso me lembra um projeto que a gente fez que o camarada pediu para a gente não botar uma placa que tinha era uma placa composta que a gente fez, que ia ter aham, uma coisa escrita, porque o principal morador que mais bancava a prefeitura, bancava o prefeito, ele era analfabeto, não sabia ler, e aí não podia. Eu falei, pô, mas como que o cara conseguiu tirar a carteira, né? Até isso, não sei se você lembra desse projeto. Foi logo um dos primeiros que a gente fez há 25 anos atrás, quase. sim. Então, isso é muito interessante. E agora, eu acho que mais recente, aí, que está fresquinho, fresquinho, na confusão, é a questão de virar à direita. Sim. Tá um samba de crioulo doido. Cada um coloca do jeito que quer.
deixa eu só falar uma coisa aqui. Porque o que acontece? Aqui no Canadá e nos Estados Unidos, a virada à direita permitida, ela é lei. Você pode fazer, se não tiver nenhuma proibição, a lei, o que diz o Código de Trânsito deles aqui é que a virada à direita, ela é permitida. Ela só não vai ser permitida quando ela é proibida. Quando ela é proibida por sinalização. Exato. O que acontece diferente no Brasil? No Brasil, é proibido, né, a virada à direita. Sempre foi proibido a virada à direita livre, né? E como é que você vai fazer a permissão de uma coisa que era proibida, que é proibido e você não, sabe, não casa, você não tem como fazer a permissão de uma coisa quando ela é proibida, quando a sinalização maior que é o semáforo proíbe, né? Então, qual é a placa que vai se utilizar? Porque se você utiliza no Brasil a proibido virar à direita, a proibido virar à direita no Brasil é para a pista inteira. Então, ninguém pode virar à direita É, mais, se você proibir a virada, exatamente. né? Se você permitir a virada à direita, você está colocando todo mundo para virar à direita. Você está mandando todo mundo virar à direita, né? Exatamente. Porque se você coloca uma de siga em frente ou vire à direita, e aí? Como é que você faz? Você só vai poder seguir em frente ou virar à direita no sinal verde. No sinal vermelho você não pode. Então, meu Deus, qual é essa placa indicativa que o CONTRAN, que agora é Senatran, né? Que o nome do CONTRAN mudou, você sabe, né? Ah, é? É. Qual é a placa, então, que vai ser colocada nessa ocasião aí da permissão agora à direita no semáforo fechado, né? É, porque parece que foi só jogada a bomba, mas não apresentaram como vai desarmar a bomba, né? Foi mais ou menos assim, né? Exatamente. E aí, só um papo furado aí, porque eu já ouvi, né, de colegas lá atrás que aqui no Canadá, na América do Norte, tem a virada direita, que o pessoal é mais educado e pode fazer isso, né? Na verdade, não é isso. Começou esse negócio em 1973, na crise do petróleo, e eles descobriram que se tivesse a virada direita, você, além de ganhar capacidade, você fazia uma economia de combustível. Então, esse foi a real, é, como é que fala? A real O real razão, motivo. real motivo para começar isso. Só que eles já estão revendo isso aqui. Quer dizer, nada a ver com trânsito, né? É, e aí eles estão Com segurança viária. Exato. Então agora eles estão revendo essa situação, né? Essa situação agora é completamente nova, né? Então eles já entenderam por conta do programa Vision Zero, né? Que é zerar a morte de pessoas, e eu acredito que é por isso que o Canadá vem caindo quase que ano a ano, a quantidade de pessoas mortas em acidente de carro. É, que tem se reduzido isso, porque sabe que essas viradas à direita é muito prejudicial para o pedestre, né, quando Sim. está vermelho. Aham. Então, por exemplo, na nossa cidade, aqui onde a gente mora, a gente fez um tour um dia desse, né, Roberto, para ver justamente isso. Eu diria que 80% da via principal, né, ou das duas vias principais, que é a Main Street e a King Street, as duas estão com proibição de virada à direita, no semáforo vermelho. Porque o trânsito, na verdade, ele nunca vai melhorar, né? Se você, a não ser que você mude as condições de tráfego, né? Você faça um controle maior, como se fosse um controle físico, né? Com uma construção diferente, vamos dizer assim, né? Com um traçado diferente. Mas se você considera uma via com as mesmas características hoje e no futuro, ela só tende a piorar o tráfego,
É. Ela não tende a melhorar o volume nunca, né? Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão restringindo o que eles podem restringir para Uhum. poder aumentar, continuar com a segurança que existe, né? Se está aumentando o volume de carros de virada à direita e os pedestres estão concorrendo com isso, então eles vão proibir a virada à direita, né? Do carro, Em nada mais todas as... justo. É o conceito básico de mobilidade, né? Exatamente. Priorizar pedestre e ciclista, né? Em relação aos demais, né? Mas aí eu vou fazer até um contraponto agora, né? Isso aí é interessante. Vou fazer um contraponto bem interessante aí, que a gente só está falando de padronização. E a gente já viu aqui que tem algumas coisas, deixei isso aqui mais ou menos para quase no final falar isso, né? Que são algumas placas que a gente tem aqui que não está no código ainda, talvez ainda, né? Sim, é. Mas eu já vi em nossa cidade, na cidade onde eu trabalho, não tem essas placas, mas eu já vi em outras cidades além da nossa que são algumas, são quatro placas, né? Uma de criança autista, Na é verdade, é uma placa de advertência, advertência, né? Losangular, sim, né? amarela, Amarela, que é colocada em regiões onde você tem criança autista, em vias, né? em Na vias. própria via onde tem, por exemplo, uma criança autista. É, criança surda, criança cega e criança em cadeira de rodas. Então, essas quatro, eu acho que é uma questão de humanização do trânsito, mas que ela não faz parte da do rol de placas regulamentares ou de advertência Uhum, dos manuais, sim. mas que é muito usada aqui, né? Tanto aqui como em outras cidades que a gente já viu, né? Isso não é dentro de condomínio fechado, não. É na via mesmo, né? Numa via local e tal. Ainda não vi esse tipo de placa em via com um tráfego maior, né? Mas existe esse tipo de placa que foge um pouco à padronização, mas mesmo ela fugindo com essa exceção, ela é padronizada na cor, na escrita e no tamanho. Sim. Ela não é colocada de qualquer jeito. Exatamente. Na mesma posição das outras, entendeu? Então, nas cidades que a gente já viu, que eu acho que foram em três cidades, existe esse tipo de placa que não está no código, né? Isso não vai servir de alívio para ninguém se acontecer um acidente e tal, nem vai prejudicar, mas é uma forma de humanizar e de você estar próximo, né, da empatia, Aham, né? sim. Isso eu achei muito interessante, muito interessante mesmo. Então, e a fiscalização, né? Aqui, Sim, você podia falar um pouco agora sobre a a fiscalização fiscalização. aqui, ela é bem rigorosa, né? Então, assim, toda a sinalização, né, o que ela tem que conversar com o condutor e tem que ser obedecida, ela é obedecida não é por conta da educação do canadense, não é porque o canadense é mais educado do que o brasileiro, não, é porque tem fiscalização. Firme. E como ele, né, ele tem esse receio, né, da fiscalização autuá-lo, se ele fizer qualquer coisa que não esteja dentro das regras, ele acaba mesmo obedecendo. Então, a grande maioria obedece tudo, obedece a velocidade na via, obedece tudo que tem que obedecer, porque a fiscalização aqui, ela é atuante, ela pega mesmo, Sim, né? Se você faz uma, duas e saiu da fiscalização, você pode saber que na terceira ou na quarta, no máximo, você vai ser pego, exatamente. né? Porque a fiscalização aqui,
ela atua e ela pune, Isso. né? Ela pune. E aí uma coisa legal que também para padronizar a fiscalização, como por exemplo, todo início, que as aulas aqui começam em Setembro. setembro, né? O ano letivo aqui é em setembro. As férias de verão aqui é julho e agosto, né? Junho, julho e agosto, né? Eles têm um programa, a maioria dos municípios, das cidades, tem, em conjunto com a polícia, né? uma, um programa que tem as suas alterações de nome, mas se chama Back to School. Nela, a polícia já informa que isso manda via rede social, panfletagem, né? Logo quando começa a escola, já avisando que próximo às escolas tem que ser obedecida às tais velocidades. Sim. E aqui na nossa cidade, em escolas de jardim de infância e ensino fundamental, que normalmente fica em regiões de vias locais, Uhum. né, porque é de dentro de bairro e tal, eles ainda baixaram ainda mais. Sim. A velocidade não pode ser maior do que 30. E interessante nisso tudo que vai a polícia com o speed gun, que é aquela fiscalização eletrônica, fica escondido, Sim. ele não aparece. É o radar móvel, né? Isso, radar móvel, tinha esquecido o nome. Aí ele vai, fica escondido, que só pega se tiver escondido mesmo, com a velocidade de 30 quilômetros por hora. A gente sabe que é até difícil você andar num carro a 30 quilômetros por hora. Você manter a velocidade. 40 é mais fácil, mas 30 é mais difícil. Sim. Mas eles estão fazendo esse tipo de situação que é muito comum aqui, né? Então, e o radar, né? O radar, o que que é o radar? O radar, ele se diferencia da lombada eletrônica exatamente porque ele precisa ficar escondido. Por que que o radar tem que ficar escondido? Porque ele mede a velocidade na via. Ele não mede a velocidade num ponto da via. Então, como o radar, ele precisa, a função dele, né, é manter a velocidade regulamentar na via como um todo, ele precisa estar escondido. Isso não é porque o órgão público quer pegar o munícipe e multar, porque é indústria de multa. Não é isso. Isso é engenharia, gente. Isso é É, engenharia. O radar, se ele não for escondido, ele não funciona. É melhor colocar uma lombada eletrônica. é isso aí. Entendeu? O que que é lombada eletrônica? É aquele que tem uma haste, né? É, Que tem como é que chama? um totem, Um totem. Ele tem o totem e ele marca ali a velocidade na hora que você passa, exato. né? Esse a lombada eletrônica. É, O radar não tem essa função da lombada eletrônica. Não pode ser avisado onde o radar está, isso. né? O máximo que se pode fazer, como aqui, é colocar a placa de velocidade na via e dizer que esta via é, é, é Monitorada, monitorada, que ela tem fiscalização eletrônica, isso. ok. É, Mas isso não é no ponto onde o radar está, a tantos metros isso. onde o radar está. Não pode. O Agora, Brasil está pecando nisso. agora, em contrapartida, Peraí, tem que sempre colocar aqui. é, a questão da velocidade, ok, ela é desse jeito. Como você falou, tem que ser escondida e tal, no máximo com uma placazinha, né, informando. Agora, a questão de um programa que eles têm aqui, que é o Red Light Running, que é O avanço de o semáforo. avanço de semáforo vermelho, aqui não. Aqui as placas são apresentadas, elas são regulamentares, então você já sabe em quais semáforos tem. Por quê? Porque além se você passar no sinal vermelho, você tomar a multa de flash,
O interesse deles é que isso não aconteça para que não aconteça um acidente, né? Então, Exatamente. eles avisam a Exato. você: olha, Roberto, não vai passar no sinal vermelho, não, Porque senão você aqui vai tem ser radar, multado. Aqui tem radar, entendeu? Então, quer entendeu? dizer, é mais motivo, pesquisa, é mais um motivo para a pessoa não passar no semáforo, porque ela está sendo avisada ali que ali tem uma fiscalização de velocidade, de ultrapassagem no semáforo, né, eletrônica, então ele evita a passagem. Agora, o radar, não. O radar, ele precisa medir, ele precisa fazer esse trabalho de atenuar a velocidade, né, colocar a todos na mesma velocidade na via como um todo. Essa é a função do radar. E então isso é uma padronização também, não é aleatório, não, é uma padronização. Na minha cidade tem poucos semáforos, os principais semáforos que tem são como se fosse do estado, né? Da região de York, lá. Sim, Agora, em outras cidades que a gente viu, que tem o radar, não, a fiscalização de sinal vermelho, sim, já falou. todos têm o mesmo tipo de placa, com as placas na mesma distância, Na mesma apresentando posição. a mesma posição e etc. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Bom, agora, gente, eu acho que já está bastante explicada a questão da padronização, né? Principalmente da sinalização, dos tratamentos viários. A gente quer muito levar essa, todas essas medidas, né, de segurança no trânsito para o Sim. Brasil. E a gente gostaria também que vocês comentassem aí. Comente, coloque aí nos comentários o que que você acha sobre tudo isso que a gente falou, tá Se é bom? balela, se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se concorda, se discorda. Então, e aí a gente fica por aqui, É isso aí. Obrigado vocês aí que nos acompanharam. tá? Tchau.